Eu sei que vai ter gente que vai me apedrejar, mas eu não me prendo a empresas pagadoras de dividendos. Calma, não me chame de louco. O que acontece? Só para te explicar. No mercado, tá, nós temos uma divisão entre empresas pagadoras de dividendo, que o pessoal chama de vacas leiteiras, e do outro lado nós temos empresas de crescimento. E há no meio de tudo isso pessoas que defendem a ferro e fogo que os investidores deveriam investir ou simplesmente nessas empresas pagadoras de dividendo ou simplesmente em empresas de crescimento. O pessoal fica levantando a bandeirinha do que é melhor. E eu não ouso a discordar, tá? Porque ambos os lados têm razão, ambos os lados estão corretos, mas eu ouso a dizer sim que eu não me foco em empresas pagadoras de dividendos. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo e é isso que eu quero compartilhar com você. Então se você gostou do tema, gostou do vídeo, fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos. Se você não me conhece, eu sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos balangandã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente com aquele amigo que fica focado em empresas de dividendo, ou então aquele amigo que só foca em empresas de crescimento, porque você vai ver que não existe certo ou errado. No fim, nós seremos levados sempre para o mesmo caminho. Vai ver. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: os dividendos, eles não são a causa, mas sim a consequência. Calma que eu vou te explicar. Pense assim, as empresas geralmente são constituídas para gerarem lucros. Logicamente, salvo empresas de filantropia que não possuem essa finalidade, ou também algumas empresas que a gente sabe que historicamente são campeãs em gerarem prejuízo. Mas assim, em regras gerais, empresas são constituídas para gerarem lucros, tá? Então você pensa, a empresa gera suas receitas, gera suas vendas, no caso, né, suas vendas de serviços, produtos, que seja, tira seus custos, tira suas despesas, tudo que ela tiver que onerar aqui, e no fim das contas, sobra o quê? Sobra um lucro líquido, um lucro livre, né, um caixa, um din-din, uma plata, o que for. E a empresa com esse dinheiro em mãos, ela precisa decidir o que ela vai fazer. E geralmente ela tem três opções. Uma, ela pode distribuir esse lucro a seus acionistas em forma de dividendos, em forma de proventos. Ela pode reinvestir no negócio, ampliar a empresa, crescer aquela empresa, ou ela pode simplesmente recomprar suas ações que estão no mercado, tá? E só para te dar um detalhe dessas três opções, a primeira opção, que seria de distribuição de dividendos, essa opção deveria acontecer quando a empresa ela não vislumbra, ela não visualiza grandes oportunidades ou necessidades de investimentos na própria companhia. Em outras palavras, a empresa tem na frente duas opções. Ela poderia pegar aquele lucro que sobrou e aplicar e destinar a algum projeto que vai rentabilizar 1, 2, 3% sobre o capital, e do outro lado ela poderia simplesmente distribuir para os seus acionistas, que supostamente eles poderiam ter um retorno muito maior no mercado. Isso geralmente acontece com empresas que são mais estáveis, que tendem a crescer menos. Então a empresa, ao invés dela destinar aquele capital para projetos inúteis, que não vão rentabilizar, ela poderia pegar aquele montante e distribuir para os seus acionistas. Um exemplo disso se dá com as empresas de energia. As empresas de energia, você não vê elas crescendo absurdamente, mas elas continuam faturando, elas continuam gerando receita e continuam gerando lucro. Então, ao invés delas simplesmente torrarem aquele capital em algum projeto que não traga o retorno desejado, elas pegam aquele montante e distribuem para os seus acionistas. E aí você pode estar pensando, então é ruim investir em empresas de dividendo? Não, de maneira alguma. Geralmente empresas assim são empresas mais maduras, mais consolidadas, mais estáveis. Logicamente elas vão crescer menos, mas elas vão te remunerar muito bem em termos de dividendos. Mas não é por isso que você tem que simplesmente escolher empresas de dividendo, porque a gente vai ver os próximos pontos agora. E aí a segunda opção que nós temos seria a empresa não distribuir os dividendos e reinvestir os lucros na empresa. Isso, logicamente, vai acontecer ao contrário do cenário anterior.
Agora sim a empresa está vislumbrando, ela está visualizando grandes oportunidades. Aí ela pode pensar assim, ao invés de eu simplesmente distribuir o capital para os meus acionistas, eu posso pegar esse montante, destinar em algum projeto específico e ter um retorno lá de 10, 15, 20% sobre o patrimônio, ou seja, se torna mais interessante para a empresa e para os seus acionistas que esse dinheiro seja reinvestido do que simplesmente distribuído. E isso nós chamamos de empresas de crescimento. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu explico que a cotação das ações tendem a seguir lucro e patrimônios líquidos no longo prazo. Depois assista lá para entender, mas o que eu quero deixar de resumo para você é o seguinte, que se a empresa está reinvestindo capital, se ela está ampliando o patrimônio líquido da empresa, a cotação das suas ações também tende a se valorizar no longo prazo, ou seja, é bom também. Se de um lado nós tínhamos uma remuneração baseada em dividendo, agora nós teremos uma remuneração baseada na valorização das nossas cotas. Mas ainda não quer dizer que você tenha que escolher uma ou outra, porque nós vamos falar da terceira opção. E a terceira opção é uma das opções menos compreendidas no mercado financeiro, que é o quê? A recompra de ações. Vai muito em linha daquela empresa pagadora de dividendo. Só que ao invés da empresa pegar aquele lucro que sobrou e distribuir para os acionistas, ela poderia pegar aquele lucro que sobrou e recomprar de ações dela própria do mercado. Aí você pode pensar, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é o seguinte, a empresa recomprando ações dela do mercado, ou seja, tirando ações de circulação, o número de ações sendo ofertadas diminui. Lei da oferta e demanda. Se eu tenho menos oferta do que demanda, o preço do bem tende a subir. Então, isso tenderia a valorizar ações daquela companhia no curto e médio prazo. Não é regra, mas tenderia. Uma outra vantagem, um outro ponto positivo que a gente vê disso é como o Peter Lynch muito bem diz, né? Se as empresas estão vendendo suas ações, talvez não seja um mau sinal. Mas se elas estão recomprando, se elas estão comprando suas próprias ações, isso sim pode ser um bom sinal. E claro também, se você é acionista de uma empresa, se você tem lá, se a empresa tem 10 ações, você tem uma ação, e se ela reduz o número de ações para 5 e você continua com uma única ação, você acaba tendo uma parte maior naquela empresa. Ou seja, você acaba ganhando, tá? A sua ação tende a ficar mais valiosa. Então, só para complementar, o que a empresa pode fazer com essas ações que ela recomprou? Ou ela pode pegar essas ações e simplesmente cancelá-las, tá? Então ela pega essas ações e cancela e acabou, beleza? Fim de papo. Ou ela pode armazenar essas ações em tesouraria e usar isso como moeda de troca depois para fazer uma bonificação para algum executivo ou para fazer alguma negociação contra a empresa. Enfim, ela pode usar de várias maneiras, tá bom? E aí que entra onde eu queria chegar. Eu não me preocupo com empresas pagadoras de dividendos, mas eu me preocupo com empresas lucrativas. E como é que eu sei que as empresas são lucrativas? Principalmente por dois indicadores: o ROI, Return of Equity, o retorno sobre capital próprio, e a margem líquida. Ambos esses indicadores, como outros, eu já comentei nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que eu falo dos pilares que você não deveria deixar de analisar em uma empresa antes de investir nela, tá bom? Então, assim, independente se teu foco é empresas por dividendo ou se teu foco é empresas por crescimento, no fim das contas você tem que buscar pelo quê? Por empresas lucrativas, por empresas geradoras de lucro. É isso que importa na essência. Dividendo, crescimento, isso é consequência, isso não é a causa, tá bom? E no fim das contas, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou adepto da ideologia do não há o melhor investimento, mas sim que há o melhor investimento que atenda às suas necessidades. Por isso, estude. Estude sempre para que você não fique à mercê de sugestões ou de conselhos de terceiros. Entenda quais são os seus objetivos, faça a busca por empresas lucrativas e depois decida o que você prefere, se são empresas de dividendo ou empresas de crescimento. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e deixa aqui embaixo se você prefere empresas de dividendo ou empresas de crescimento. Combinado? Por fim, eu sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!